Olá, bom dia, eu sou Sara Pires e começa agora o Tocantins Rural, hoje terça-feira, 26 de setembro. Vamos ver o que é destaque no agronegócio tocantinense? No programa de hoje você vai ver, Programa Nacional de Crédito Fundiário entrega 43 títulos de regularização fundiária referente à aquisição da Fazenda Paraíso em Darcinópolis e também a importância da segurança no trabalho em silos. Esses e outros assuntos você confere agora aqui no Tocantins Rural. Nutrição de solos e plantas relaciona-se com a absorção de substâncias essenciais para o seu desenvolvimento. Vamos conhecer mais sobre como funciona esse preparo. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o programa Tocantins Rural. Olha, é isso mesmo, quando fala aí de plantação, quando fala de tudo isso, é claro que requer aí um solo fértil, né? Ou pelo menos é o que vem aí na nossa cabeça. Mas para a gente falar sobre isso, eu convido agora o Pablo, ele que é agrônomo. Pablo, a primeira pergunta é o que é a fertilidade, né, do solo? Bom dia, Matheus, bom dia a todos do programa Tocantins Rural. Matheus, basicamente a fertilidade do solo é a capacidade que o meu solo tem de disponibilizar nutrientes para as plantas, a água e todas as condições necessárias para que ela se desenvolva e seja produtiva. Um solo fértil, ele é necessariamente aí um solo produtivo? Bom, boa pergunta. Não necessariamente um solo fértil seja um solo produtivo, porém todo solo produtivo é um solo fértil, né? Porque isso depende de vários fatores. Fator clima, fator drenagem de solo, a disponibilização de nutrientes que esse solo tem, necessariamente também alguns insetos que talvez no futuro possam disponibilizar algumas doenças para esse solo. Então, não necessariamente o solo fértil seja um solo produtivo. Uma outra pergunta é como ter aí a fertilidade do solo e posteriormente aí a nutrição das plantas? Bom, uma boa nutrição das plantas, né, é que eu consiga disponibilizar para o meu solo todos os nutrientes necessários para a planta se desenvolver, através de uma boa análise de solo, uma boa recomendação para a correção desse solo, a disponibilização de adubos minerais e orgânicos que façam com que a planta desenvolva, cresça e seja produtiva. Neste período a gente também nota, Pablo, a questão aí das queimadas, o alto índice, né, de queimadas. Tu acha que esta questão pode aí estar prejudicando aquele solo? Pode deixar ele ali, vamos dizer assim, deixar de ser produtivo? Com certeza, as queimadas elas prejudicam o solo de uma forma extrema, né? Então é necessário, nessa época é bastante comum as queimadas, né, devido ao tempo de estiagem. No entanto, né, quando essa queimada chega a uma produção, seja ela pastagem ou agrícola, ela traz sim danos e deixando o solo um pouco improdutivo, né, devido à perca de alguns minerais que o fogo, né, acomete a esse solo. Então é isso, Sara, eu volto com você e olha, todo cuidado é necessário. Matheus Moraes, eu volto com você para os estúdios. No próximo dia 30 de setembro, haverá uma cerimônia de entrega de 43 títulos de regularização fundiária referente à aquisição da Fazenda Paraíso, através do Programa Nacional do Crédito Fundiário. O evento será realizado às 10 horas da manhã na Fazenda Paraíso, zona rural de Darcinópolis. Na ocasião, estará presente o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do MDA, Moisés Savian. Você sabe onde encontrar as melhores ferramentas, máquinas e parafusos? Isso mesmo, é na Ferpan. Na Ferpan você pode comprar o seu produto sem sair de casa. É muito fácil, compre pelo site e receba na sua porta. Ou é só retirar direto em uma das lojas após 2 horas de confirmação do pagamento. É rápido e prático. Compre também pelo WhatsApp 2111 3600. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre os focos de incêndio aqui no estado do Tocantins e formas também de evitá-los. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. E agora nós vamos saber como andam as ações de enfrentamento ao fogo com o Tenente Coronel Bem-vindo Filho. Ele vai explicar para a gente sobre como andam essas questões aqui no estado do Tocantins. Seja muito bem-vindo ao Tocantins Rural, bom dia. Bom dia.
A Defesa Civil, né, através das suas equipes de resposta, pelo Corpo de Bombeiros, brigadistas, estamos no período mais crítico do ano, em que as equipes estão a postos aí para poder atuar nos combates florestais. Era justamente isso que eu ia iniciar perguntando para você. Como que anda, né, a atuação da Defesa Civil em parceria aí com o Corpo de Bombeiros nesse período tão crítico que a gente está enfrentando aqui agora no estado do Tocantins? Isso, nós estamos aí divididos no estado estrategicamente, são 8 cidades que o bombeiro tem quartel próprio, né? Tivemos a contratação de brigadistas temporários pelo estado que trabalham junto com os bombeiros e tivemos a capacitação de brigadistas nos municípios, né? Nós formamos brigadas em 121 municípios do estado. No total, nós temos aí mais de 1.400 brigadistas atuando, além do efetivo do bombeiro todo empenhado nas operações. Certo. Você sabe me dizer onde tem esses focos de calor mais intensos aqui no estado do Tocantins? O pessoal que está nos acompanhando em casa tem uma dimensão? Nesse exato momento, nós estamos com 2 grandes incêndios, né? Um na região, no município de Paranã, que inclusive nós mobilizamos uma equipe para dar uma resposta lá, dar um apoio à Brigada Municipal. Essa equipe atuou durante 3 dias lá no combate. E temos um incêndio muito grande também na região de Lagoa da Confusão. Então são 2 grandes incêndios, além, é claro, de vários incêndios. Nós estamos com o Tocantins quase todo ele no seu nível crítico, né, de alerta para incêndios. Explica um pouquinho para a gente como que funciona esse nível crítico de incêndio. Tem os alertas, né, especialmente do IMET, alerta meteorológico, e nós estamos agora com a previsão sempre batendo próximo de 40 graus Celsius, a temperatura, e a umidade em alguns locais abaixo de 20%, que é um nível muito crítico, muito propício para acontecer os incêndios. Certo. O estado do Tocantins hoje tem algum ranking onde ele ocupa uma posição de foco de incêndio comparado aí a outros estados do país? Isso, o Tocantins hoje, infelizmente, amarga uma posição ruim, que é o 5º lugar do Brasil, né, dos estados com maior quantidade de focos de calor registrado até o momento. Embora tenhamos uma certa redução em relação ao ano passado, mas a gente está aí nesse ranking indesejado, né, de estar com muitos focos de calor, que é um número, mas que representa para nós a nossa qualidade de vida, que a gente está vendo isso na prática, né, com muitos incêndios, a qualidade do ar comprometida, especialmente crianças, idosos, com dificuldade aí por causa da respiração, que fica comprometido o ar nosso respirável, né? Então, assim, é uma situação realmente muito delicada e que a gente tem sempre pedido alerta à população para colaborar, para evitar o uso do fogo, para não acontecer os incêndios. Certo, é sempre bom a gente ressaltar e relembrar o pessoal que está em casa que qualquer fogo, neste período, ele é um fogo criminoso, né? Isso, por isso que nós estamos sobre a vigência de uma portaria da Naturatins proibindo qualquer tipo de queimada, inclusive aquelas com licenciamento, né, nesse período. E a gente faz essa alerta para a população para que não faça o uso do fogo nessa época do ano, porque é uma época muito propícia, calor intenso, umidade baixa, ventos, pode acontecer um incêndio, pode sair do controle e pode causar esse prejuízo, como vem causando para a nossa sociedade tocantinense. Certo. Para finalizar, Coronel, gostaria que o senhor falasse, o pessoal que está nos acompanhando em casa, né, desse algumas dicas aí de segurança com relação a esse período tão crítico que a gente está passando. Então, assim, a gente, nessa época que a temperatura é muito alta, muito seca, a gente dá essa orientação para as pessoas evitarem de fazer atividade física ao ar livre, né, no período mais quente. Beber água de 2 em 2 horas, mesmo que não esteja com sede, é bom estar se hidratando. Usar umidificadores, né, ventiladores e tal. E ficarem atentos especialmente às crianças, aos idosos, aqueles que podem ter algum comprometimento de saúde. Certo. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no Tocantins Rural e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no estado. A gente agradece a atenção e colocamos sempre à disposição. Muito obrigada. E agora você confere o que foi destaque no agronegócio tocantinense. Bom dia, Sara, e a todos que estão nos assistindo. Nós vamos conversar agora sobre o assunto do momento no mundo agro, o marco temporal. E para abordar esse tema, nós vamos conversar agora com Luiz Renato Provenzano, ele é diretor jurídico do Sistema FAESC-SENAR. Luiz Renato, explica para a gente o que é o marco temporal. O marco temporal é uma tese jurídica que diz que é direito dos índios reivindicarem áreas em que estavam presentes ou que disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. E é uma tese que fixa um requisito ali objetivo, né, para essas demarcações. Essa tese ela foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, quando do julgamento do caso paradigmático denominado Raposa Serra do Sol, em Roraima.
em que se fixou 19 condicionantes e esse marco temporal. Desde então, o Supremo Tribunal Federal e todo o Poder Judiciário tinham utilizado esse marco temporal para reconhecimento ou não de demarcações de terras indígenas. Agora, em 2023, nós fomos surpreendidos com essa mudança jurisprudencial, né, do Supremo Tribunal Federal e que tem gerado uma grande preocupação do setor. Como que o sistema FAET recebeu esse último entendimento do STF? Essa mudança jurisprudencial tem causado uma grande preocupação do setor, né? A Federação da Agricultura está muito preocupada, tem mantido diálogo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, porque hoje nós estamos numa situação muito complicada. Hoje nós não sabemos mais quais áreas, quais regiões vão ser demarcadas. Temos consciência de que isso vai afetar drasticamente as relações sociais, né? Nessas questões de compra e venda de terras, na relação índio e produtores rurais. Isso deve estigmatizar ainda mais o produtor rural como se fosse um invasor de terras. E isso é muito ruim para a economia do Brasil, porque hoje o Brasil, 1/3 do PIB vem do agronegócio, 25% dos empregos vêm do agronegócio, né? Então nós estamos numa situação muito complicada, isso gera uma insegurança jurídica e também coloca o Brasil numa situação muito ruim perante o mundo. Hoje existe atualmente algum conflito territorial envolvendo terras, demarcação de terras aqui no Tocantins? Nós temos conhecimento de duas etnias denominadas Canela do Tocantins e Craô Canela. Canela do Tocantins em Araguaçu e Craô Canela na região ali da Lagoa da Confusão, que já voltaram com os seus estudos a todo vapor com o objetivo de demarcar terras indígenas. Então, é uma situação preocupante, porque isso aí fragiliza o direito de propriedade, impacta na produção de alimentos, né? Porque a partir do momento em que essas demarcações avançam sobre áreas produtivas, isso impacta na produção de alimentos e, consequentemente, na inflação também e no aumento dos custos da cesta básica. E para a gente finalizar, explica para a gente quais são as medidas que serão tomadas a partir de agora. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós estamos intensificando, né, o diálogo com a Frente Parlamentar da Agropecuária para que eles chamem o Congresso para retomar sua missão institucional, sua missão histórica de legislar sobre o tema. Né? Não dá para ficar mais nesse limbo aí jurídico de entendimentos que são alterados. Nós já imaginávamos que isso estaria resolvido desde 2009. Agora vem uma decisão do Supremo, agora com uma carga muito mais forte, né, com repercussão geral, interpretando de maneira equivocada a Constituição Federal. Né? Enquanto a Constituição Federal diz que os índios têm direito de ser reconhecidas as terras em que eles ocupam em 88, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, ele reinterpretou a Constituição Federal, trocando a palavra ocupam por ocupavam. Então, é interessante e importante que o Congresso se debruce sobre esse tema. É um tema que já está sendo discutido lá há mais de 17 anos. Então, nós acreditamos que o desfecho vai ser favorável e o Congresso irá assumir a sua missão institucional de legislar sobre o tema e regulamentar o assunto. Luiz Renato, a gente agradece pela entrevista. Sara, voltamos com você nos estúdios. Agora vamos falar de um grande parceiro que nós temos aqui no Tocantins Rural, a Primavia Motors, que está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades. Para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Já pensou em encontrar as marcas Jeep, Ram, Citroën, Peugeot e Renault, tudo em um só lugar? Pois agora você pode. Venha conhecer o novo Complexo Via, agora em um novo endereço, na 402 Sul, Avenida NS2. O maior e mais moderno conjunto de concessionárias traz para você as melhores marcas de veículos do Brasil. Aproveite as nossas ofertas de inauguração e conquiste o seu Jeep, Ram, Citroën, Peugeot ou Renault, com condições imperdíveis. Novo Complexo Via, na 402 Sul, Avenida NS2. Seu sonho começa aqui. No trânsito, escolha a vida.
Você conferiu aí o recadinho do nosso grande parceiro aqui do Tocantins Rural. Agora nós vamos falar sobre segurança em montagem e manutenção de silos. Armazéns de grãos têm ganhado destaque entre os acidentes envolvendo o meio rural. Apesar de pouco divulgado, os números indicam a falta de atenção com relação à segurança dos trabalhadores. Vamos conferir algumas dicas de segurança. O uso de silos de armazenamento de grãos na agropecuária tem aumentado consideravelmente. Junto a isso, cresceu também o risco de acidentes entre os trabalhadores. Por esse motivo, é importante que as empresas invistam em segurança para diminuir esses índices. Hoje, segurança do trabalho, a gente investe para diminuir ou eliminar qualquer situação de risco que a empresa pode vir a ter durante suas atividades. Para cada R$1 investido em segurança, a gente economiza em torno de R$4 em outros investimentos que a gente teria que fazer ou outros gastos que a empresa teria, em caso de um acidente, em caso de um embargo, de uma obra por conta de um óbito. Em janeiro deste ano, 3 trabalhadores morreram e outros 3 ficaram feridos após caírem de uma altura de 10 metros dentro de um silo em uma fazenda de Porto Nacional. Por isso, é preciso estar atento para as intervenções contínuas, como a armazenagem correta de grãos, treinamento e o uso de equipamentos adequados para preservar a segurança e a vida dos trabalhadores. Aqui são alguns EPIs que a gente usa no nosso dia a dia, dando início pelo capacete, que ele é extremamente importante na atividade que a gente exerce, contra materiais que possam vir a cair, ou conforme a gente está executando uma atividade, a gente levantar de uma vez e bater em alguma quina, ele vai estar protegendo a nossa parte, a nossa cabeça com esse tipo de capacete. Botina, devido a gente trabalhar em ambiente que tem o desmonte de caixas, pode haver pregos ou pérfuros cortantes. Para cada tipo de atividade tem uma luva de um determinado material. Como a gente trabalha em ambiente externo, a gente precisa se proteger dos raios UV, UVA, UVB, que são os raios solares. E é de extrema importância que nós usamos o óculos escuro. Para ambientes internos, onde não é possível usar o óculos escuro devido à luminosidade, a gente usa os óculos incolor. Além de proteger dos raios, também protege de partículas que ficam em suspensão no ar e qualquer outra atividade que a gente estiver exercendo, de ocorrer um acidente com os olhos devido à falta de um dos óculos. Hoje, um dos equipamentos mais importantes para as atividades no trabalho nosso de montagem é o cinto de segurança, do tipo paraquedista. Para que ele serve? Ele serve para as atividades que são realizadas acima de 2 metros de altura. Toda atividade onde tem acima de 2 metros, a gente tem que fazer o uso obrigatório desse equipamento e ser capacitado, ser avaliado pelo médico, que é onde ele vai ser apto ou não para exercer atividade em altura. Então, a colocação do cinto, ela exige que a pessoa tenha um conhecimento mínimo para que ele possa usar da maneira correta, assim como os seus acessórios, que é o trava-queda. Esse aqui é um modelo que a gente usa para descer com cordas, e o talabarte duplo, que é para a gente se locomover de um ponto para o outro. Toda vez que a gente vai se locomover, a gente não pode estar com os 2 pontos desancorados. Sempre tem que estar ancorado e o próximo ser fixado para estar fazendo a liberação do ponto anterior. Além disso, existem outras maneiras de manter a segurança nas unidades de armazenamento. E segurança do trabalho começa bem antes
do colaborador entrar dentro da empresa ou iniciar suas atividades. Como? A gente investe em treinamentos, exames, equipamentos de qualidade para que o funcionário esteja bem seguro no ambiente de trabalho. Dicas de segurança muito importantes. O Tocantins Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta com mais informações do agronegócio tocantinense aqui no SBT. Para essas e outras informações, acesse tocantinsrural.com.br. Um bom dia para você e até amanhã.